ver qual é o... Agora, ok. Você sabe qual é a diferença entre ser criado por Deus e gerado por Deus? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Você é filho de Deus ou você foi criado por Deus? Precisamos pensar sobre isso. E o texto que nós vamos ler agora, sobre os filhos de Deus, estão vendo de primeira parte. Porque este assunto é de uma profundidade tão grande que, quando eu preparei a mensagem, eu falei, ficou muito grande. Então, eu vou ter que pregá-la de 2 vezes. Nós vamos iniciar hoje e, se der, a gente termina semana que vem. Eu digo se der porque depois que eu fui reler o versículo, eu encontrei pelo menos mais umas 5 mensagens dentro dele. Porque Deus vai falando para a gente, vai revelando, vai descortinando o que está ali, sabe? E eu pelo menos vou ficando deslumbrado, dizendo, meu Deus, mas tem tudo isso aqui? É tudo isso que o Senhor está querendo falar para nós mesmo? Então vamos ler o texto, os irmãos podem permanecer sentados como estão, João 1,12, onde nós lemos o seguinte: mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, esse assunto eu já falei sobre ele muitas vezes, este versículo, mas de fato ele me trouxe uma luz, uma inspiração, um descortinamento especial. E como estamos estudando o Evangelho de João, eu quero compartilhar o que para mim foi muito importante. Eu espero que o seja também para os irmãos. Muitas pessoas dizem que são filhas de Deus. Em certo sentido, elas estão certas, porque existem os filhos de Deus por criação. Porque todos nós tivemos a nossa origem naquele que foi criado por Deus. Mas nem todos são filhos de Deus por regeneração, ou que tenham sido gerados por Deus. Todos nós fomos gerados pelos nossos pais, mas nem todos já foram gerados por Deus. E é isso que eu queria que você se perguntasse. Eu já fui gerado por Deus? É muito importante. Porque muitas pessoas pensam que basta ter uma religião para ir para o céu. Isso não é verdade. Religião não salva ninguém. Nenhuma religião salva ninguém. O que nós vamos ver hoje aqui é que uma pessoa, para ir para o céu, ela tem que ter sido gerada por Deus. E nós vamos nos ater neste versículo sobre os filhos de Deus, a importância deles, perguntando o que a Bíblia diz. Nós dizemos uma coisa, mas o que a Bíblia diz sobre quem são os filhos de Deus? O que a Bíblia diz? Em primeiro lugar, os filhos de Deus são aqueles que recebem Jesus. Aqueles que recebem Jesus. Na verdade, receberam, né? Todos aqueles que receberam Jesus. E aí eu fiz um destaque no versículo para a gente ir pontuando cada parte, cada setor do versículo. Porque ele diz, mas a todos quantos o receberam. Olha, se vocês soubessem o significado que tem essa palavra mas,
mas no grego. Ela é pronunciada no grego alá, que significa mais pelo contrário, completamente oposto. Uma palavra dessa, por isso que eu falei, se eu fosse pregar sobre cada palavra, mas, a, todos, olha, cada palavra dessa iria dar uma mensagem. Porque para mim é muito profundo. Aí está dizendo o seguinte, que Deus faz algo diferente. Faz totalmente ao contrário. A respeito daqueles que querem ser filhos de Deus. Então, para alguém ser filho de Deus, é preciso que tenha recebido a Jesus. E aí, muitas pessoas falam, não, mas eu recebo Jesus todo dia. Se eu disser que recebo você todo dia, o que significa? Que todo dia você vem à minha casa, ou vai aonde eu estou, e eu recebo e depois você vai embora. Não é disto que a Bíblia está falando. Porque essa palavra receberam é um ato único, não é repetido. Daqui um pouco nós vamos ver o significado dela. Receberam. É um ato único. E ele é também pessoal. Não é no coletivo, ainda que esteja no plural. O recebimento de Jesus é pessoal. E é um ato, não é repetitivo. Ele é de uma vez para sempre. Todos aqueles que dizem que recebem Jesus todos os dias, é porque Jesus é apenas uma visita na casa dessa pessoa. Jesus não é um morador dessa casa. Por isso que as pessoas têm que ficar recebendo todos os dias. E Jesus vem e vai embora, e Jesus vem e vai embora. E a Bíblia diz que Jesus faz o quê? Morada. Muitas pessoas têm Jesus apenas como um visitante. Não tem Jesus como um morador. Essa palavra, no original, no grego, tem um tempo que é chamado auristo. No português está no perfeito. Receberam. Mas, aqui, esse auristo significa de uma vez para sempre. Receberam uma vez e não precisam receber mais. Ele se tornou morador. Enquanto uma pessoa não recebeu Jesus de uma vez para sempre, essa pessoa ainda não é filha de Deus. É isso que o versículo está dizendo. Aqueles que receberam Jesus de uma vez para sempre. Isso não vai mudar mais. Receberam de uma vez para sempre. Então só é filho de Jesus, de Deus, aquele que recebeu Jesus, e Jesus permanece com ele, mora com ele e estará com ele para sempre. Em segundo lugar, os filhos de Deus são aqueles que creem no nome de Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, ele está dizendo, eu vou explicar, entendam, prestem atenção, é isso que o texto está dizendo. Aos que creem no seu nome. Não é uma fé geral de todos crerem em Deus, porque a Bíblia diz que até os demônios creem. Não é apenas crer que Jesus existe, não é apenas crer que Deus existe, porque disso nem o demônio tem dúvida. Quando muitas pessoas têm dúvida da existência de Deus, a Bíblia diz que o demônio não tem dúvida, que ele crê que Deus existe. Então não é apenas crer em Jesus,
Mas é o significado de uma entrega. A palavra fé tem a ver com entrega. Eu recebo e eu me entrego. O Senhor agora passa a ser o Senhor da minha vida, o dono da minha vida. Então, já essa palavra creem, significa, aí no original, é chamado como presente particípio ativo. Quer dizer, eu criei, estou crendo e continuarei crendo, jamais deixarei de crer. Esse é o sentido. Aos que creem, vocês estão vendo que é diferente do outro, que o receberam. O outro é de uma vez para sempre. Mas esse daqui não. É aquele que creu, continua crendo e crerá no futuro. Para ser filho de Deus é preciso manter a fé. É esse o sentido aí. Olha, quanta lição, meus irmãos, tem um versículo só deste. Por isso que a Bíblia é espiritual, e para ela ser entendida, a pessoa tem que ter a mente espiritual. Se não tiver uma mente espiritual, e é isso que eu vou falar na próxima mensagem, sobre a gente ter a mente de Cristo. Se não tiver uma mente espiritual, não consegue alcançar o significado disso. E Paulo vai dizer que o homem natural não entende. Não consegue compreender. Porque a Bíblia é um livro espiritual. Ela não é compreendida com a inteligência humana. É preciso que o Espírito Santo traga luz. E aí então está dizendo que o Filho de Deus é aquele que crê. Creu, está crendo e continuará crendo. Esse é o sentido dessa palavra. Não é o creu de uma vez para sempre, como eu recebeu de uma vez para sempre. Creu, está crendo e continuará crendo. Em nenhum momento vai abandonar a sua fé. Essa pessoa, ela é filha de Deus. Quem ainda não passou por esse processo, que ainda não recebeu no sentido de ter recebido de uma vez para sempre, e que ainda não crê, continua crendo, essa pessoa ainda não é filha de Deus. Ela foi criada, é criatura de Deus. Ela é uma geração do pai e da mãe dela. Mas ela ainda não é filha de Deus. Muito importante que a gente reflita sobre isso e a gente se pergunte: eu já recebi de uma vez para sempre? Eu estou crendo permanentemente? A saber, aos que creem no seu nome. Vejam só. Não é apenas crer na pessoa de Jesus. Vocês se lembram de que quando o anjo foi anunciar para José que a gravidez de Maria tinha sido gerada pelo Espírito Santo, o que o anjo disse? E porás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. O nome foi dado a Jesus exatamente para que quando a gente pronunciasse o nome dele, a gente estivesse dizendo: o meu Salvador. O meu Salvador. É esse o significado do nome Jesus. É por essa razão que Pedro vai dizer lá em Atos 4,12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Uma pessoa só pode ser salva se ela crer no nome de Jesus, que significa: o Senhor me salva. Aos que creem no seu nome. Não apenas na pessoa, mas no nome. É o nome de Jesus que nos salva, que nos garante a salvação. Paulo vai dizer
lá em Filipenses 2, 9 e 10, vai dizer o quê? Foi-lhe dado um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, os anjos dos céus, as pessoas da terra e até os demônios, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, significando inferno. Até o inferno vai ter que se dobrar diante de Jesus. Vocês se lembram de que quando aquele endemoniado gadareno veio a Jesus e ele se ajoelhou e disse que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Ele teve que se ajoelhar. O nome de Jesus faz com que todos se ajoelhem diante dele. Tem que ser só diante de Jesus. Quem está se ajoelhando diante de qualquer outro ser para adorar, essa pessoa não é filha de Deus. Ela não compreendeu ainda o que é o nome de Jesus. A saber, aos que creem no seu nome. Uma vez o apóstolo Pedro, Tiago e João estavam indo ao templo e estava um homem paralítico e ele olhou para eles, esperando receber alguma esmola, e Pedro falou: olha para nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus e no nome dele. O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus levanta os mortos. Há muitos outros textos que poderíamos falar sobre o nome de Jesus. Por isso que quando Deus deu os 10 mandamentos, o quarto mandamento, o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Então, o nome de Deus, e nós sabemos que Jesus é o Deus encarnado. O nome de Jesus significa o quê? Jeová salva. Por isso que o nome de Jesus é tão importante e tão significativo. Em terceiro lugar, o Filho de Deus, além de ter recebido Jesus, de ter crido nele, aos que creem no seu nome, eles precisam ser nascidos, gerados de Deus. É interessante que não é por. Tá? É aí que, quando a gente fala por ou através, é através de um instrumento. É chamado instrumental. Mas aqui está falando de dentro. Deu-lhes o poder. Eu fui pensando em cada palavra dessa. Deu-lhes. Meu Deus. O poder de serem feitos, gerados, se tornarem, outras versões, filhos de Deus. E, novamente, essa palavra que é de dentro. É aquele que foi gerado de dentro de Deus. Esse é o significado. Partiu do coração de Deus. Olha que amplitude, meus irmãos.
Porque se você vai ser filho de Deus, você tem que trazer a essência em você daquele que o gerou. Um filho, uma filha, traz a essência do seu pai, a genética do seu pai, a genética da sua mãe. Uma pessoa, quando recebe Jesus, ela deixa de ter apenas a genética do seu pai e da sua mãe e passa a ter a genética de Deus. Por isso que essa palavra, os irmãos me desculpem de estar me referindo assim tanto ao grego, mas ela é chamada de genitiva. Esse de Deus está no genitivo, lá no original. Daquele que é genético, que é de dentro. Você tem que poder alcançar quem você é, meu irmão, minha irmã. Você que já aceitou Jesus, você foi gerado de dentro de Deus. Assim como uma criança é gerada de dentro do seu pai, de dentro da sua mãe. E eu acredito que a maioria aqui já pode entender isso, né? A questão genética, o mais profundo. O que acontece na gestação, na ovulação de uma criança. A ovulação de... Como é mesmo? Isso. Não, obrigado. Então, é isso que acontece. Você foi gerado de Deus. De dentro de Deus. Esse é o significado dessa palavra. Olha, se a gente fosse se aprofundar e alcançar o que nós somos. Por isso que a pessoa que ainda não nasceu de novo, ela não pode ir para o céu, porque só vai para o céu quem for gerado de Deus. Não apenas por. Não apenas através, mas de dentro de Deus. Por isso que o versículo 13, eu fiz um resumo aí e postei, vocês podem postar o próximo slide, os quais nasceram de Deus. É a parte anterior. Os quais nasceram de Deus. E esse texto aí de 1 Pedro 1,3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. O que é regenerar? É gerar de novo. Toda pessoa, além de ter sido gerada pelo seu pai e pela sua mãe, precisa ser gerada por Deus. Isso já aconteceu com você, meu irmão, minha irmã? É muito importante você pensar nisso. Se você não tem certeza disso, precisa orar. Porque não vai para o céu quem não for regenerado, gerado de novo. E aqui diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou com uma finalidade. Com uma finalidade. Ele quer que a gente tenha o quê? Uma viva esperança. E essa regeneração se consumou mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Sem Jesus ter ressuscitado, essa nossa regeneração não teria se confirmado. Mas aí eu novamente pergunto, e onde esses filhos são gerados outra vez? Já falei, dentro do próprio Deus. Por isso que quando Nicodemos foi conversar com Jesus, em João 3,3 diz assim, na verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não for outra vez gerado, não pode ver o reino dos céus. Eu acho muito interessante que as duas situações, uma é a afirmação da outra, mas
cria uma curiosidade na gente. E eu que gosto de ficar pegando palavra por palavra, no versículo 3 diz, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas no versículo 5, quando Nicodemos fica meio atrapalhado lá e fala, mas como assim tem que nascer do pai e da mãe, voltar para a barriga da mãe? E Jesus fala, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Em João 3,3 é ver. Em João 3,5 é entrar. Eu percebo aí uma revelação progressiva daquilo que Deus está nos falando. As duas coisas podem significar a mesma esperança que a gente tem, mas as palavras ditas na Bíblia, irmão, não foram coisas assim de improviso. Elas foram projetadas na eternidade. Tanto que a Bíblia diz que Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Antes de Jesus nascer, Deus já tinha planejado tudo como que seria. Então, quando Jesus usa essas duas situações de João 3,3 e 3,5, Jesus está reafirmando aquilo que disse, mas está nos descortinando também algo muito especial. Não é somente ver o reino, mas precisa entrar no reino. E, para tanto, é preciso ser gerado outra vez. Não é adotar uma igreja, adotar uma religião. Gostou da igreja, eu vou frequentar ali? Não. Por isso eu queria convidar cada irmão a refletir nesta noite. E orar se você já nasceu de novo. Se você tem dúvida, você precisa orar para Deus falar isso. Lhe revelar isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Depois vocês leiam esse texto em casa, Romanos 8, de 14 a 17. Romanos 8, de 14 a 17, que diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se você ainda não tem essa convicção, você precisa tratar disso para você não ser surpreendido. Jesus volta e você fica. Porque você não é filho, só vai com ele quem for filho. Olha, está uma religiosidade aí pelo mundo, que as pessoas estão atrás de bens materiais, bênçãos materiais, e as pessoas não estão pensando no arrependimento do pecado. O pecado mata. O missionário, domingo passado, falou sobre isso, uma mensagem simples, mas tão objetiva, que o salário do pecado é a morte. O pecado mata. Como é que uma pessoa, simplesmente por ter uma religião, acha que vai para o céu? O pecado mata. Se o pecado matou, é preciso que esse espírito que está morto seja substituído pela ação do espírito que gera uma nova pessoa. Daí regenerado, nascido de novo. Então, finalizando o que nós dissemos aqui hoje. Os filhos de Deus receberam Jesus. Não apenas recebem, mas receberam de uma vez para sempre. Não ficam recebendo todos os dias. Os filhos de Deus creram, estão crendo e continuarão crendo. Os que creem, e é no seu nome. Terceiro, os filhos de Deus são nascidos, gerados de dentro de Deus. Assim como um pai e uma mãe geram o seu filho de dentro deles. Cada um de nós veio de dentro do pai e da nossa mãe. Cada pessoa tem que ter sido nascida de Deus. Não dá para a gente meditar e deu-lhes o poder.
Deu. Quem que deu? Deus. Para quem que ele deu? Para os que receberam. Deu-lhes. Leiam a Bíblia assim, meus irmãos. Vão prestando atenção que vocês vão ver que riqueza que é a palavra de Deus nas nossas vidas. Deu-lhes, os filhos de Deus são nascidos gerados de Deus. Deu-lhes o poder. Porque realmente essa matéria, esse assunto é de extremo, de profundo significado. Eu quero apenas lembrar que a Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Nasceu de dentro de Deus, não é a mesma pessoa. Eu queria orar com os irmãos, queria convidar a equipe de louvor para vir aqui. Convidar a congregação a se colocar em pé. Se você está com dúvida, meu irmão, de que você é filho de Deus, é o Espírito Santo mesmo que nos convence, que dialoga com o nosso espírito dizendo, você é filho de Deus. E aí Paulo vai dizer que se nós somos filhos, nós clamamos, Abba, Pai. Papai, paizinho. Aí você passa a ter um relacionamento muito diferente com Deus. Um Deus que aquele que ama você de verdade.